Fala aí, moçada, tudo bem? Ele de volta aí, professor Laurence na área. Estamos aí, sexto ano, livro 2, aula 19, estamos à quarta semana e continuando, gente, então o tema aí de cálculos de probabilidade, né? Os chamados experimentos aleatórios. Veja, nós vimos em aulas anteriores como fazer o cálculo de probabilidade. Você lembra disso? Então, para você fazer um cálculo de probabilidade, nada mais é do que você criar uma fração. Lembra uma razão no qual você compara o que você quer sobre o que você tem. Então, só para a gente revisar bem rápido aqui, notem, para fazer um cálculo de probabilidade, bom, esse tipo de cálculo você faz da seguinte forma, lembrando lá, você cria uma fração, ou seja, uma razão, chamada de P de probabilidade, né? Então esse P ele vai ser então estabelecido, encontrado a partir de uma fração. Eu tinha chamado na aula passada de dois conceitos matemáticos de em cima os números de eventos favoráveis, né? E embaixo, por exemplo, você colocaria o número de elementos do espaço amostral. Lembraram e recordaram disso? Então agora eu vou escrever de uma forma um pouco diferente, até porque agora você entendeu o conceito, nós já podemos meio que resumir, escrever de uma forma um pouco mais fácil de você entender, né? Então vejamos aí. Então para fazer o cálculo de probabilidade, simplesmente você cria uma razão, tá? Nessa razão eu coloco assim, ó, o que eu quero. O que eu quero são aqueles chamados eventos favoráveis, né? E aqui embaixo, lembre-se, o que eu tenho, né? O que eu tenho no conceito matemático era chamado de número de elementos do espaço amostral. Então fazer cálculo de probabilidade é simplesmente você criar essa razão, essa chamada fração, né? E lembrando, é legal que você sempre encontre ou tenha uma noção desse tenho, tá? Esse tenho aqui, lembrando que é o chamado espaço amostral, né? Esse espaço amostral seria o que? O total de possibilidades, né? O total de acontecimentos aí. Então aqui para nossa aula de hoje, nosso encontro, nós iremos então continuar esse chamado cálculo de probabilidade de um certo experimento. Então você tem diversas situações e a partir de lá nós conseguimos calcular digamos que as chances e as probabilidades de um determinado evento, uma certa situação, ela de fato acontecer ou não, né? Esse é o tipo de cálculo, a forma de você calcular a probabilidade aí. Vindo para cá, pessoal, aqui no quadro, nós temos o seguinte, né? Vamos criar agora alguns exemplos de como calcular, então, probabilidade de alguns experimentos aí. Vejamos, se por exemplo, a previsão do Laurence agora é, por exemplo, ter, por exemplo, 3 filhos. Então, por exemplo, vamos criar uma situação de o Laurence, ele, por exemplo, ter em mente, aqui ó, ter 3 filhos. Né? Então, essa é minha previsão, ter 3 filhos. Agora vejamos, quanto à questão da sexualidade, nós podemos então verificar qual é o espaço amostral quando se tem essa previsão de ter 3 filhos. Então, analisando então com relação a ser masculino ou feminino, nós podemos fazer assim, ó, com 3 filhos. Eles podem ser, por exemplo, masculino, masculino e masculino. Eu vou te mostrar agora, pessoal, caso a caso, os elementos do espaço amostral, tá? Então, previsão 3 filhos, eles podem ser, então, 3 meninos ou do sexo masculino. Mas agora pode acontecer o seguinte, de você ter, por exemplo, masculino, masculino, e, por exemplo, aqui uma filha, ou no caso, filho com sexo feminino. Agora, vamos trazer esse F aqui para o meio, fazer a mudança? Então, um outro caso, um outro trio que poderia acontecer é você pensar o seguinte, ó, masculino, feminino e masculino. Notem que eu estou mostrando para vocês, pessoal, o total de possibilidades. Lembrando, para fazer um cálculo de probabilidade, o primeiro passo é você entender isso aqui, ó, o espaço amostral. Lembre-se, o total de possibilidades, o total de acontecimentos, né? Legal. Então, vamos pegar esse F agora e trazer para cá, né? Então, quando você traz o F para cá, você vai ter o seguinte, ó, F, M e M, né? Feminino, masculino, masculino. Bom, então agora eu já fiz o caso com 3 masculinos, né? Com 2 masculinos. Agora vamos fazer então agora o trio com apenas um sexo masculino. Então você vai ter, por exemplo, aqui, ó, masculino, feminino e feminino. Notem que cada trio são trios diferentes, né? Agora vamos trazer o masculino aqui para o meio.
feminino, masculino e feminino. E depois, o último caso, nesse caso de um masculino, você vai ter assim, ó, feminino, feminino e masculino. E o último caso, o último trio disponível, quanto à questão da sexualidade, já fizemos com 3 masculinos, com 2 masculinos, com apenas um masculino. E agora o último caso é aquele caso que não há filhos do sexo masculino, ou seja, todos eles são do sexo feminino, ó, feminino, feminino e feminino. Então isso aqui é o chamado espaço amostral, né? Lembre-se, é o total de possibilidades. Legal. Só que agora é o seguinte, a minha previsão é ter, por exemplo, 3 filhos. Agora eu quero fazer o seguinte cálculo, né? Eu quero fazer o seguinte cálculo. Qual é a probabilidade, tá? Então eu quero encontrar qual é a probabilidade de, por exemplo, eu ter 2 filhos masculinos, tá? Qual é a chance, qual é a probabilidade de eu ter, por exemplo, aqui, ó, 2 filhos meninos, ou seja, masculino. Eu quero então encontrar o cálculo ou a chance de você, no caso aí de ter 3 filhos, nós temos então 2 filhos meninos. Então vejamos e circulando aqui no espaço amostral o que eu quero, o chamado evento favorável, né? Então com 2 meninos, eu quero exatamente 2 meninos. Então com 2 meninos, olha só, aqui você tem então um caso com 2 meninos, né? Aqui novamente um caso com 2 meninos, aqui um caso com 2 meninos. Os demais casos não há, né, exatamente os 2 meninos. Então para fazer esse tipo de cálculo, você faz assim, ó. P de probabilidade vai ser equivalente a... Veja, são 3 eventos favoráveis, né? São 3 casos que eu quero. Então vai ser equivalente a 3 de um total de quanto aqui? O espaço amostral, ou seja, o que eu tenho, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acontecimentos diferentes, né? É um total então de 8. Então a chance de você ter 3 filhos e chance de serem, por exemplo, 2 meninos, são o quê? São 3 casos de um total de 8. Essa é a fração que, no caso, representa para nós esse cálculo de probabilidade, né? Do que? 2 meninos, quando você prevê o nascimento de 3 filhos, tá? Isso é cálculo, então, de probabilidade. Então, notem que eu coloquei aqui na nossa tela uma atividade que está lá no nosso livro, página 121, o Vamos Praticar Mais, que é, na verdade, mais um cálculo, né? Mais um exemplo de você calcular os cálculos de chance e de probabilidade, tá? Então, a leitura da questão 2, ele fala assim, ó, a Luísa criou um dado diferente, com as 6 faces sendo os 6 primeiros números primos. No lançamento do dado de Luísa, tem-se mais chance de obter resultados pares ou ímpares? Legal essa questão, hein? É uma questão que envolve não só a questão de probabilidade, mas também daquelas nossas aulas lá no começo, lembra disso? Aquele cálculo de você encontrar os números primos, os números compostos, tá ok? Esse tipo de cálculo você já viu? Se caso você tem alguma dúvida, é bacana e sugiro para vocês que vocês retornem para essa aula, né? E revisem rapidamente a questão então de serem números primos ou não. Então vejamos a questão, tá? É o exercício número 2, nós faremos aqui juntos. A questão então é o seguinte, então ela tem um dado, então Luísa criou um dado diferente, com 6 faces, então é um dado com 6 faces, porém, as numerações, pessoal, de cada face, elas não são 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um dado diferente, tá? Então as 6 faces, elas são formadas pelos 6 primeiros números primos, os 6 primeiros números primos. Então vamos lá, então vamos relembrar do que são chamados números primos? Então aqui, ó. Os números primos, só para a gente revisar esse conteúdo para depois colocar nesse dado. Veja, números primos, o conceito é aquele número que ele tem exatamente o que? 2 divisores. Aquele número com exatamente 2 divisores, né? Então vamos aqui numa ordem crescente encontrar quais são os 6 primeiros números primos dessa questão, né? Notem, será que o número 1, pessoal, ele é um número primo? Não é, né? Lembre-se, número 1 não é nem primo e não é nem composto, né? Então aqui você começa com o número 2. O 2 é o primeiro número primo e o 2, lembrando, pessoal, uma questão de curiosidade, ele é o único número primo
par. É o único número primo par. Legal. Depois, aqui você vai ter o seguinte, o próximo primo é o número 3, né? Depois, o 4 não pode, porque os divisores do 4 tem o 1, tem o 2 e o 4, tem mais do que 2 divisores, né? Depois, o número 5 é o próximo número primo. O 6 não dá, porque o 6, nós temos 1, o 2, 3 e 6 como divisores, né? Muito mais do que 2. Depois o número 7 é um primo, o 8 não é primo, né? O 9 também não é, o 9 pode ser divisores 1, 3 e 9, o 10 não, o 11, né? O número 11 ele é um número primo, então esse dado ele tem 6 faces, né? Então são 6 números primos, 1, 2, 3, 4, 5, está faltando mais um, né? Então o próximo primo na sequência não pode ser o 12 é um número composto, né? Os divisores do 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12, então o próximo e último caso aqui, ó, você vai ter, por exemplo, o número 13. Então imagine só, gente, um dado com essas faces aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. A pergunta da questão é a seguinte: então, no lançamento desse dado, a Luísa ela tem-se mais possibilidades de obter resultados pares ou ímpares? Gente, é bem notável que existem mais números ímpares do que pares. Então, de fato, a chance vai ser um número ímpar de sair, né? Mas fazendo o cálculo, vamos lá. Então, a probabilidade de você lançar esse dado diferente e sair, por exemplo, um número par. Vou escrever assim, ó. P de probabilidade de, por exemplo, sair um número par. Então, para que saia um número par, é, por exemplo, um acontecimento de um total, por exemplo, de 6, não é? É um número par que me interessa de um total, por exemplo, de 6 elementos que fazem parte desse espaço amostral, né? E a chance, por exemplo, de você lançar esse dado diferente e que, por exemplo, você obtenha o número ímpar é equivalente. Os números ímpares desse conjunto, ó, 3, 5, 7, 11, 13, é um total, por exemplo, aqui de 5 sextos, né? Então, claro, comparando essas duas frações, eu tenho a fração 1 sexto e a fração, por exemplo, 5 sextos, a resposta certa é óbvio, é o ímpar, né? Então, por exemplo, a chance de você ter, por exemplo, uma saída de um número ímpar é muito maior. Afinal, nós temos mais números ímpares do que pares, né? Então, de fato, a pergunta foi: qual seria a chance ou aonde que vai ser maior a chance? Sair número par ou número ímpar? Tá aqui, ó, é o número ímpar. Essa fração, ela é maior que essa fração. Logo, resposta 5 sextos, chance é de sair em números ímpares. Essa é a grande chance desse lançamento do dado especial, ok? Então aqui na tela nós temos atividades para vocês, né? Atividade lá da página 120 e 121 também, para que você recorde e revise o conteúdo de hoje. Perfeito? Então tá aí, um grande abraço para vocês, moçada, e a gente conversa em um próximo encontro. Até lá, gente. Tchau!